E aí, meus bidos perpétuos, e aí, meus bidos sem cabeça, ou melhor, só tiveram a sua cabeça de sobra. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao 5º episódio da segunda temporada de Sandman, intitulado A Canção de Orfeu. O que pra mim é um pouquinho estranho, porque no quadrinho tá escrito Orfeus, e aí eu sempre li como Orfeus, e aí eu imaginei que eles... Só que eu não sei se talvez na tradução ficaria Orfeu, né, e aí faria sentido, até porque uma pessoa, né, não faz sentido ser Orfeus também. Se bem que o Morpheus, né, Morpheus, e aí o filho dele, Orfeus, né, acaba que faz um pouquinho de sentido, certo? Mas enfim, de qualquer modo, eu espero ver uma recapitulação da história deste ser, porque como é um episódio que aparentemente vai focar nele, e o título é dele, e já é um quadrinho que não está envolvendo Vidas Breves, que foi o capítulo anterior, então eu imagino que vai ser um episódio de flashback, mas ao mesmo tempo pode ser um episódio que vai agregar bastante e conectar bastante com Vidas Breves. Porque, sim, provavelmente é isso que vai acontecer. Então, bora lá que eu vou reagir e depois comentar o que é que eu achei com uma bela janta me acompanhando. Ai, que delícia, verão! O pior é que esse vídeo normalmente sai de manhã, né? Então, tipo assim, pra vocês é quase um almoço. Eu gosto de como eles continuam, tipo, capítulo 15, como se fosse um anime, tá ligado? Que, tipo, os episódios vão seguindo o número, independente da temporada. E como se fossem contos também, né? Cada episódio. And for how much longer? As long as they need us. If he loved humanity, then why abandon them? Pô, porque ele sabia que a humanidade ia se destruir, né? Tá muito claro que, tipo, eu sou destruição, mas você não pensa que você vai ter que exercer seu papel tanto, né? E o que a gente mais faz é pesado e é bem interessante. Ah, já vi essa mulher. É a avó do Miguel em Cobra Kai, não é não? Pô, é ela mesmo. My late nephew. The service is about to start, so... maybe you should... Eu tinha comentado, né? E aí, Morpheus, você vai riscar o túmulo? É que não é muito a cara dele, né? I must ask a favor of you. That's nice of you. You're using her. As Desire told the entire family. They were concerned about her. She doesn't always see things the way you do, but that doesn't make her wrong. Well, that sort of wisdom is exactly why you should... A Wanda. It was about who and how I chose to be. Then take my hand. Pô, cara, esse pianinho da trilha sonora da morte é muito safado, cara, que ódio. E eu achei lindo o que eles fizeram, achei lindo. Não tem essa cena no... Não tem isso no quadrinho. É muito mais rápido. Gosto de eles fazerem parecer uma coisa meio de terror. Pô, pra quem viu Patrulha do Destino, parece muito o mundo da Jane, tá ligado? Recomendo, aliás, HBO. HBO! Que a Jane, ela... A cabeça dela, tipo, ela tem várias personalidades e fica tudo num trem, assim, e é uma loucura, então... Me remeteu. Ixi! É tipo, você quer ela, toma. It stopped and it won't go anymore, and I hate it. Well, you never fail to surprise me, which is no small feat. I suppose I must. I think I like you too. When you're not being Eu queria ressaltar o fato de que o Sandman sorriu para ela. E é uma raridade ver o Sandman sorrindo na série toda. Então foi muito fofo ver ele dando um sorrisinho. Oh, for God's sake. I dreamed I saw a basilisk. And not even good doggerel, which is usually funny. Well, you know, eh? Doggerel. And now that we know you're... Did her. If you wish to find our brother, you will need an oracle.
return to your realm, I beg of you. You have known all this time. Interessante. Fate's prophecy, Nada. He had a premonition. Father? You're here. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Memories of the past and of the future. Orpheus, come. Mustn't be late to your own wedding. Ah, lá em inglês ela fala Orpheus. Então é mais a legenda mesmo, tradução. Mas nossa, eles fizeram muito bem a transição. Muito bem. Eles foram muito sagazes. Ele relembrando da merda e a merda é o sonho que ele teve. Tipo, pô. Especially family ones. Thank you, Tay Tay. Tá todo mundo lindão, parça. E o Orpheus eu gostei, ele tá parecido. No quadrinho ele tem uma coisa que fica bem aberto aqui. Uma gola V. Isso, parça. Eu gosto do destruidor de barba. Por mim podia ser maior, mas tudo bem. It was probably my fault. But good luck. I am destiny. I do not wish. I Desire. know Deseja da outra. what must happen. Pô, deve ser uma merda ser ele, né? Verdade seja dita. Your wedding begins. Legal, é a mesma atriz, ó. Se vocês lembrarem do episódio 11 da primeira temporada, que tem os 2 contos, do gato e o da Calliope. Calliope, a mãe do Orpheus. At your son's wedding. Are you rubbish on the dance floor? Eu tenho. Pô, é muito fofo, eles são muito irmãos desde sempre, né? Tipo. Que merda, hein? Nem te conto. Mas é algo pra ficar encucado. I confess, I am my father's son in that regard. In the moonlight. Não sou tão sexy quanto você queria parecer. Nossa, mas a lua tá muito bonita. Help! Someone, please! Please. It's time. Nossa, podia ter durado um pouquinho mais, né? Achei meio rápido. Mas muito bonito a lua, eles fizeram bem. Aquela mão foi mordida, ela já tava morrendo e aí a morte já apareceu, tipo... Normalmente a morte demora, né? Se bem que é intuitivo, é igual o cara quando o teto caiu em cima dele. Que ele achou que tava tudo suave. No, She was taken too soon. that is not for you to say. If you will not do this for me, then I'm no longer your son. Pô, eles passam um pano lascado pro Morpheus, tá? Gente, no quadrinho o Morpheus é um otário, mas um otário. E é ele que fala, eu não sou mais o seu pai. No caso, eu não sou mais o seu filho. Não, você não é mais o meu filho. Naquele sorra, Morpheus foi de boa. That is the stupidest thing that I have heard in centuries. Só porque eu sou muito legal. Que chique.
Nossa, ó. Família é família. Muito a vibe dela. Well, to my eyes. I'm impressed that you found it. Uncle Lethros showed me the way. For a week in Phrygia, then told everyone he'd been to the land of the dead. Uncle Lethros said you can... Seu tio não deveria dizer isso. Your uncle Elethra says... You got it. Hey. Da hora. Muito da hora. Bem feito. Melhor do que Usa o Inferno. Parece muito com o que eu li, só que ainda melhor. Mais detalhes. Mais claro. As 3. Orpheus. Muita coisa de vilão, né? Well, well, well. I greet you. Caraca, legal. A song for us. Yes, I do. Ele não cantou até agora, vai ser agora? Canta mais! Disrupting my realm. Cara, que lindo! Fury sweep. They will never forgive. And Eurydice? She will follow you as your shadow. The sun shines upon you both. Then, and only will she bring Pô, pra quem já leu, essa parte é uma tristeza, né? Pô, que merda, mano. You left father because he refused to help me. And yet now you do the same. Did you not say that you were no longer my son? Please. Legal. Legal. Ele tá sendo escroto. Que aquele não tá tendo compaixão, não. Die. The Endless are forbidden to spill family blood. Please kill me. Father, please. Kill me. My brother. I do. I don't know how much longer I can be like this. It hurts very much, Lee. You find it. Poeta. He will ask me to end his life. Why? Who is he? Olha que bonito. Lindo, hein? DC Comics. Você pode não saber, mas eu sabia. Se você achou a canção de Orpheus linda, deixa o like. Deixa o like porque eu também deixaria se eu pudesse, porque eu gostei muito da canção de Orfeu.
Curiosamente, eu não digo só da canção de Orfeu em si, eu digo do episódio como um todo. Obviamente, a canção foi o ápice do episódio, foi o melhor momento do episódio. É muito legal quando você tem um momento como esse, onde no quadrinho você não tem uma noção específica da música, sabe? Tipo, é uma música que é da própria obra e tem ali a letra, então você entende sobre o que ela tá falando, mas você não imagina como é que é o som. Obviamente, ele coloca no seu imaginário de que é uma coisa linda, de que é uma coisa poética, de que faz homens rancorosos chorarem, fazem pessoas, enfim, que poderiam já estar mortas saírem de suas almas e por aí vai. E eu acho que eles arrebentaram, principalmente porque é muito notável que o personagem, quando ele está vivo, né, quando ele está ali no casamento ou depois disso, entre as pessoas, os familiares, ele anda sempre com uma harpa. E na cena ele não tá com harpa, mas você só ouve a voz dele e uma harpa tocando. Então, putz, soa um negócio tão angelical, assim, tipo, o tipo de música que um anjo cantaria. E o modo como ela foi crescendo aos poucos e as almas foram subindo, assim, aquela luminosidade azul ao redor dele. Nossa, eu não queria... E eu acho que esse era o sentimento que eles queriam passar, o sentimento de eu não quero que acabe. Pelo menos pra mim, como um grande fã de música boa, eu achei lindo e eu falei, nossa, será que tem uma versão completa disso no Spotify? Eu só sei que eu queria ouvir mais e eu fiquei embasbacado, assim, foi realmente uma cena esplendorosa. Eu acho que o episódio como um todo ele acerta muito pra mim, porque ele passa muito a vibe dos quadrinhos e ao mesmo tempo ele acerta muito em tom, ele acerta muito em ritmo. Eu acho que tem uma coisinha ou outra aqui, por exemplo, ó, 3 coisinhas, vai. Eu queria que eles estivessem trazendo um pouquinho mais do Morpheus escroto antes do Orpheus ir atrás da sua esposa, porque mano, o Morpheus é muito escroto, muito escroto. Vocês não têm noção. Então ele é muito escroto. E aqui eles deram uma suavizada, ele foi mais escroto mais no finalzinho, assim, mais rancoroso, por assim dizer. Eu queria que eles tivessem dado um foco no olho da Delírio na hora que ela se transforma, porque por mim é um momento muito marcante, tipo assim, tem toda uma força nisso, sabe? Dá pra ver que é um negócio, tipo assim, meio explosivo quando você lê o quadrinho, sabe? Tipo, tem um foco assim, tem literalmente um quadrado que fica só nos olhos dela. E eu falei, pô, é fácil de fazer, né? É só você mostrar aqui, dar uma câmera no olho dela e tipo, você faz o olho virando assim, né? Fazendo a cor mexer, mudar. E ele, de um jeito tão simplório, sabe? Assim, tipo, mostrou ali, fez um efeitinho rápido, mas assim, se você não prestar muita atenção, você perde. E aí você só presta depois que o Morpheus fala. Então, assim, senti falta de uma coisa mais focada em relação a isso, né? Uma coisa mais de direção mesmo. E gostaria que a morte da Eurídice tivesse durado um pouquinho mais, sabe? Não é uma coisa assim... São 3 fatores que assim não atrapalham o episódio, não matam o episódio, não destroem o episódio, não fazem nada. Mas são fatores que pra mim eu teria feito uma coisinha diferente, entendeu? São bem leves, mas assim, a morte dela ali... Porque soou muito rápido e ao mesmo tempo que a gente tem outros momentos onde a morte age e a pessoa morre e automaticamente ela já tá no outro caminho... Eu gostaria de ter visto um pouquinho mais da garota, tipo assim, fechando o olho. Ela fecha o olho e o Orpheus fala, não. Aí ele vai e sai. No que ele sai, a morte aparece. Porque, pô, irmão, você tem um monte de tio. Os seus tios são todos, cada um, uma coisa muito poderosa. Pô, a tua mulher tá ali. A literal morte aparece. Pô, tu não vai sair, tipo, vou buscar ajuda. Tu na hora já fica... Morte, por favor, não faz isso, sabe? Não leva ela, entende? Então fica uma coisa meio, pô, a mina tá morrendo, a morte aparece, 2 mais 1, entendeu? Então assim, faltou por mim um pouquinho mais de drama pra cena como um todo. Eu entendo que o episódio é longo, mas isso obviamente é um ponto positivo. Eu acho que eles dão um tempo muito bom para tudo que eles trabalham. E aí eu só gostaria que a morte da mulher tivesse durado um pouquinho mais, tipo, questão de 1 minuto a mais, sabe? Então assim, não ia fazer muita diferença, mas eu acho que pra mim teria ficado uma coisa menos rápida, sabe? Eu sinto que era um momento que não precisava de tanta rapidez. Tirando outras cenas, tem umas outras cenas que eu acho que o episódio ele foi bem dinâmico e por mim fez completo sentido. Uma cena que, por exemplo, eles deram um tempo ao tempo, que eu achei muito positivo, foi a cena da hora que o Orfeu não só visita a morte, mas quando ele vai pro submundo. Pô, eles criam toda a ambientação do clima, do clímax, o medo. Sabe aquilo que eu reclamei no episódio 3, que eu gostaria de ter visto do Sandman dentro do Azazel? Dele vendo aquele lugar, dele, sabe, viajando por aquilo? É o que eles fizeram aqui com o Submundo.
tá aqui o exemplo do que eu queria que eles tivessem feito. Sabe, você vê que ele anda, ele vai conhecendo o lugar, você como espectador vai se sentindo ali, vai entendendo a energia daquele lugar. E aí quando ele vai chegando, ele vai vendo os corpos, as pessoas. Putz, mano, eles fizeram muito, muito bem a canção de Orpheus. Eu fico muito feliz de ter lido o volume 6, que é onde tem a canção de Orpheus, porque ela acontece antes de Vidas Breves como todo. Então meio que é um plot twist quando você vê ele... Quer dizer, você já sabe, né, quando você vê ele sem cabeça ali, mas você não sabe que tem todo esse lance do Morpheus ter que matar ele. E aí, por isso, eu acho que, mano, os roteiristas, eles pensaram muito, muito na hora de fazer esse episódio. Porque o modo como eles introduziram a canção de Orpheus dentro da jornada foi muito boa. Porque quando eu vi a capa do episódio, eu já vi que tava ali, pô, o casamento. Eu falei, mano, aí o episódio começou e ele continuou exatamente onde parou. Ele ainda deu a morte da Wanda ali. Então eu fiquei, caraca, como é que eles vão fazer sem ficar muito cortado, sabe? Sem ficar muito... sem ficar suave. E aí acabou que ficou suave. Porque eles pensaram exatamente no ponto de... O Morpheus vai relembrar que ele tem um objetivo. Que ele vai ter que procurar um único oráculo que é o filho dele. E nessa ele sabe que o filho dele vai querer uma coisa que ele não queria dar. Que é a morte. Então, ele lembrar disso, e aí ele começa a remeter de tudo que levou a isso, e aí, quando remete ao que levou a isso, acorda com o Orpheus tendo o sonho, o vislumbre, porque ele é um oráculo, então ele vai ver o futuro. Os caras mandaram muito, muito, muito bem nessa. Eu só acho que talvez ali no finalzinho do Morpheus, quando termina a história do Orpheus, eles podiam ter deixado um pouquinho mais de tempo e não precisava ter feito aquela transição de cena, né, de você ver a cabeça do Morpheus aqui e aí a cabeça dele no presente. Podia só ter cortado, assim, eu acho que daria pra ter feito. Mas, novamente, tudo bem. E, cara, por isso eu achei o melhor episódio da temporada até aqui. Eu gostei muito desse episódio. Ele me passou muito a vibe dos quadrinhos. Eu acho que ele conseguiu brincar com as partes loucas e, ao mesmo tempo, se manter nesse aspecto meio realista que a série tem, né? De não viajar demais, porque é uma série que eles trazem pro público em geral. Então, tem certas coisas que eles dão uma suavizada pra não ficar uma coisa tão bizarra. E ainda assim, eu acho que ele conseguiu trazer tudo. Ele trouxe o Hades e a Persepolis ali gigantões, sabe? Um ambiente todo de inferno, os corpos, as almas saindo dos corpos. Eles trouxeram aquelas mulheres. Foi uma cena que podia ter durado mais? Foi uma cena que podia ter durado mais. Talvez essa eu colocaria também uma que podia ter trabalhado mais. Mas eu acho que eles conseguiram pegar o principal, sabe? Cortou a cabeça, a mulher pegando a cabeça, beijando. Tipo, tudo isso tem no quadrinho. Então, tipo, eles especificaram muito bem. Deu aquele ar nojento, deu aquele ar macabro que precisava pra cena. A hora que o Sandman vai pro mundo da Delírio, toda aquela loucura dentro do trem, eles... Novamente, suavizaram, porque no quadrinho tu vai mudando os quadros, uma coisa mais louca que a outra, assim. É uma brincadeira muito com a arte de um quadrinho, então faz sentido que aqui não tem por que muito o que fazer, sabe? Até porque senão ia ficar muito exagerado, talvez. E numa animação, talvez funcionaria mais. Uma animação tipo Aranhaverso funcionaria. Mas enfim, e aí você coloca num trem, e aí ele vai viajando de cada ambiente, assim, um ambiente meio doido, e aí piora, vira um delírio, coloca exatamente o Morpheus de encontro com a nada, e então quebra isso, porque o objetivo dele é realmente ali pela Delírio. E aí um ambiente ali fica mais tranquilo, daqui a pouco ele abre e tá ela. Cara, eu acho que a única coisa que eu sinto muito falta no Delírio, não só é mais de ver a loucura dela, mas eu queria que eles zoassem mais a vestimenta dela, que eles trabalhassem mais com a maquiagem dela. Porque ela tá sempre com a mesma roupa, sabe? Tipo assim, desde que ela apareceu, desde que o arco começou, Vidas Breves, ela começou, ela tá com essa mesma roupinha. E a roupinha que ela tá é a roupinha que no quadrinho ela usa, tipo, na última edição. Porque nas outras ela fica variando. Por quê? Porque ela é louca, entendeu? Porque tem esse lance dela ser uma coisa inesperada, que mexe com tudo, que tá uma hora criando seres e brincando os caramba 4. Não é só a mentalidade, sabe? Tem muito no físico. E me incomoda às vezes, tipo, pô, custava ter colocado uma roupa diferente, ter rasgado, ter feito um efeitinho pra deixar uma parte do cabelo da raspada, a outra parte com cabelo. Eu acho que eles podiam ter se esforçado um pouquinho mais nesse aspecto, sabe? Não ter sido tão preguiçoso assim. E... enfim, obviamente é uma coisa como fã. Mas, cara, e aí você traz esse lance do trem, e aí quando ele vai pro mundo mágico ela fala ele do relógio, então fica uma coisa meio brisa, e o Morpheus vai lá, conversa com ela e mostra que ele se importa com ela. Eu achei uma cena muito, muito linda. Eu acho que esse episódio, ele se importou muito com as cenas, ele se importou muito com os diálogos. Isso por mim me lembrou muito o episódio da morte, por exemplo, né? Que tem muito a relevância em relação a isso lá na primeira temporada. Então aqui eles trabalharam muito bem essa relação dele com ela. Eu acho que ajudou a trazer simpatia para ela, uma coisa que eu falei que no episódio anterior eu não tinha tanta certeza. Aqui eu acho que já traz essa pequena conversa dos dois, o sorriso que ele dá é o suficiente para você comprar
a irmandade dos dois, sabe? Esse casamento que os dois fazem como irmãos. E por mim fluiu perfeitamente, até mesmo a preocupação dela no final, sabe? Eu acho que ficou bem legal, e aí ela tipo, eita, seu filho? E aí ela se toca e vai, sabe? Novamente, eu acho que também é uma questão da direção, né? O artista, o diretor desse episódio, que também dirigiu alguns outros, ele gosta muito de planos mais longos, e aí nessa ele acaba deixando de fazer alguns toques de montagem que por mim funcionariam muito. Então não só o lance do olho que eu falei, mas também nesse final, quando ele fala filho, eu acho que era uma baita de uma cena que devia ter tipo uma câmera mais próxima da cara da Delírio, pra ficar uma coisa mais chocante, sabe? Uma coisa mais próxima, da gente sentir o impacto do que o Morpheus falou pra ela. E dependendo dela fazer uma cara de... E ao mesmo tempo ela ficar meio maluca, dar um sorriso assim, tipo assim, você fica, nossa, essa mina é pirada, né? Tipo assim, podia ter tido um pouquinho disso. Então... Enfim, é uma questão, acho que do diretor mesmo, é o que ele gosta de fazer, mas às vezes eu acho que peca um pouco dele conseguir passar uma emoção ainda mais maior, né, pro momento em si, e eu digo mais nesse aspecto, porque, por exemplo, a canção do Orfeu ficou linda, ficou sublime, e... então, até tá falando, tem alguns momentos que eles fazem mais rápido pela história, eu acho que um desses momentos, por exemplo, é o casamento dele. Pô, é rapidinho. os irmãos, aparecem os irmãos falam o que tem que falar, corta, casamento, fala pouquinho, beija, corta, vai pro outro caminho. Então, tipo assim, é um momento que por mim, mano, no episódio ele tá seguindo o caminho perfeito, sabe? Tipo assim, ele tá contando a história que ele precisa contar e ele tá indo em um aspecto muito certeiro, assim, com a sua história, sabe? Não fica muito corrido, mas também não fica muito devagar, e é uma história muito longa e ao mesmo tempo consegue ser extremamente interessante, por novamente estarmos tão ao redor do mundo dos perpétuos, né? Eu acho que isso funciona muito, todas as conversas, e cara, uma coisa que eu achei muito legal, eu havia falado no episódio anterior, como o episódio anterior ele conversava muito como o episódio, né? Ele começava falando sobre o Sandman querer a nada, e o final do episódio é sobre o problema que isso trouxe para ele e o quanto isso afetou a relação dele com a Delírio. E aí esse episódio é sobre o que ele afetou com a Delírio e ele precisa se resolver com a Delírio. Ele se resolve com a Delírio, só que nessa, para ajudar a Delírio, ele vai ter que envolver alguma coisa do passado. E aí chega no final do episódio, a Delírio tem que ajudar ele. Então eu gosto muito desse contraponto, sabe? Começa com o Morpheus tendo que ajudar ela e termina com ela tendo que ajudar ele, sabe? Ambos se ajudando aí como irmãos para lidar com a situação em que se colocaram, mas que principalmente estão em busca de um irmão perdido, de um irmão que eles gostam tanto. E nessa, fica aqui o meu elogio por como eles pontuaram esse irmão nesse episódio. Perfeito, cara. Nossa, eu tô achando muito legal isso, porque era uma coisa que, do jeito que eu tava vendo, eu falei, por 3 episódios eles não vão conseguir fazer. Que era trazer o irmão de pouco em pouco, sabe? E eu fiquei assim, putz, mas como é que eles vão fazer sem ficar muito estranho, sem ficar muito corte, do nada, sabe? Porque no quadrinho é exatamente isso. Você vai lendo, são 9 edições, e cada edição tem um momentinho ali do irmão, sabe? Às vezes volta no tempo, às vezes não sei o quê, e por aí vai. E são nesses momentos que você acaba se apegando a ele, que você vê o quanto que ele é legal, que você acaba querendo estar mais com ele, que você vai compreendendo do porquê que os irmãos sentem falta dele. E eu acho que eles fizeram isso muito bem, porque o episódio anterior já havia apresentado ele, tinha tido uma cena ali dele com o cachorro. E nesse episódio eles trouxeram 3 cenas por mim que eram essenciais de se trazer e colocaram muito, muito bem, e ao mesmo tempo deram essa sensação que eu estava falando de se aproximar do personagem. Então, você tem no começo do episódio ambos ali falando sobre o corpo, falando sobre a alma, falando sobre exatamente o ponto dele de que ele queria deixar de ser a destruição, ou seja, já dá a motivação do porquê que ele sumiu, o que vai ser importante para o próximo episódio. Você tem no meio do episódio ele no casamento com o Orpheus, sabe, o conselho dele, o simples fato de que você vê que ele é um irmão mais bacana, que ele é mais legal. Enquanto isso, tem uma cena no presente que continua aquela do episódio anterior, só que é um outro dia e, novamente, é ele percebendo que os perpétuos estão causando e que está vindo algo que ele não gostaria de ver, ou seja, ele queria estar distante dos irmãos, ele tá sabendo que os irmãos estão chegando. Então, enfim, pra ele é uma infelicidade. E você, ao mesmo tempo, percebe o tom de temor na voz dele. Ou seja, você sente que vai dar ruim, de certo aspecto, eles encontrarem ele. O que eu acho muito interessante. E aí você termina o episódio com ele ajudando o Orpheus. Ou seja, ele sendo esse cara que se importa com a família, esse cara que vai querer ajudar, esse cara que vai dar um conselho, vai ser bacana, vai falar, pô, você tá pensando merda, mas ao mesmo tempo, você precisa de mim? Tá bom. Eu te ajudo. Por quê? Porque eu sou um tio legal. Então, cara, lindo, lindo. E eu acho que o ator manda muito bem, ele tem carisma, ele passa essa vibe de tio legal. Eles acertaram muito nisso. Eu acho que o único aspecto que me pega como um fã dos quadrinhos é a barba. Eu gostaria que ele tivesse mais barba, sabe? Sabe a barba do pai do Soluço? É essa barba que ele tem nos quadrinhos. Então, assim, eu queria que tivesse isso, aquela barba de viking, assim.
que é exatamente só no passado, né? No presente ele realmente tá raspadinho. Então eu só queria que eles tivessem abusado mais, botado uma barba falsa e caguei. Mas enfim, isso, novamente, eu acho muito bom como eles pontuaram ele. E aí, mano, o uso do Morpheus, o modo como eles tiraram certos pontos da história, sabe? Tipo, por exemplo, o Corinthians apareceu naquela cena no passado, mas é relevante? Não sei, então tira, né? Não faz muito sentido. Ah, tem um papinho aqui, tira também, não precisa muito perder tempo. Aí, o próprio lance ali quando a Delírio e o Senhor dos Sonhos vão encontrar o Destino, a edição mostra eles encontrando um lugar, eles se perdendo dentro do labirinto, eles comentam sobre o labirinto. Corta, né? Chega, mostra logo ele chegando, porque pouco se importa se eles vão se perder ou não. No fim eles não vão encontrar, então bora eles se encontrando logo. Então assim, eu gostei que foi um episódio, mano, que ele foi seguindo os caminhos assim perfeitamente e não me pareceu corrido, sabe? Soou tudo muito fluido. E a cena da morte com a Wanda, putz, cara, que lindo. Foi aquilo que eu tava no receio, porque no quadrinho é muito focado na Barbie. Então quando vem um túmulo, a Barbie risca assim com um batom e passa. E aí ela vê um vislumbre da Wanda com a morte já e fala, caraca, mano, a Wanda nunca esteve tão linda, né? E a Wanda toda de rosa, assim. Então por um momento eu achei que eles iam trazer ela de rosa. Não trouxeram. Caguei. Porque no fim de tudo isso não é o mais importante. O mais importante é a conversa dela com a morte. O fato de se aceitar, o fato de refletir sobre a família, mas ao mesmo tempo compreender e ao mesmo tempo não se importar, porque ela está em paz consigo mesma, ela está em paz com a vida que ela teve, e aí ela começa a refletir sobre o Kansas, que ela gosta muito de Mágico de Oz, e isso foi trabalhado no episódio anterior. Então, putz, cara, e aí o Sonho falou, não, eu tô aqui pra fazer uma parada, e ele foi e mexe no... É porque se no Perpétuo eles têm mais poder em relação a isso, né? E aí ele vai e altera ali, coloca a Wanda, pô, cara, o quanto que ele sente pena, dó, sabe, da morte dela, eu achei muito legal. Mano, foram mudanças que eles fizeram, mas pra trazer um momento que é muito importante pros fãs, eu acho que eles fizeram de uma forma muito legal, sabe? Não é perfeito, mas ao mesmo tempo eu acho que aquece o coração e não deixa de esquecer um momento que pros fãs, pra quem leu, é tão marcante, sabe? E fica muito bonito também pro espectador normal. Porque o espectador, ele não sabe o que acontece nos quadrinhos, mas ele viu essa personagem que foi trabalhada e que, pô, foi discutido aqui, o fato dela ser trans, o fato de que há um preconceito da família dela, e aí você traz o funeral, situações escrotas, sabe? Que é uma merda de você pensar de, tipo assim, pô, os caras foram e colocaram ela numa vestimenta de homem, cortaram o cabelo dela pra parecer um homem e meio que ignoraram tudo que ela se tornou, tudo que ela verdadeiramente era. Mas você tem ali a tia dela que realmente se importa, essa tia conversa com o Morpheus, o que faz o Morpheus, sabe? Eu acho que principalmente é aquela tia que dá o estopim pra ele querer ir lá no túmulo e ver que o nome dela, tipo, pô, Alvin? Quem é Alvin? E aquelas Alves Skills. E aí ele vai lá e altera isso, sabe? Eu achei muito, muito bonito, cara, muito poético, assim, foi legal ter essa homenagem pra essa personagem que por um momento eu achei que eles realmente iriam ignorar e que não iria aparecer, sabe? Foi um ótimo modo de homenagear certos contos que haviam tido nos quadrinhos e que, né, meio que se eles fossem seguir na linha mesmo, não iriam aparecer. Então, pô, eu fiquei muito contente aí, principalmente tem um momento a mais com a morte, é sempre lindo. Eu acho que de certo modo eles estão nos preparando também, porque já tá confirmado que o último episódio da série de verdade, que vai ser um episódio bônus, né, que eu acho que sai dia 31, é um episódio da morte. Então, pô, é uma ceninha a mais aqui com ela. O episódio anterior também teve uma cena a mais com ela, né, que trabalha esse jeito dela, esse jeito de chegar, esse jeito amoroso, esse jeito carinhoso. E, aliás, a cena dela com o Orpheus, top, tá? Aquela conversa com o Orpheus sobre... Cara, eu vou te dar imortalidade, mas não é isso que... sabe, você não tá vendo o problema disso tudo. Tipo assim, aí ela fala, eu espero que realmente dê tudo certo. Aí ele fala, pô, mas você não vê o futuro? Ela fala, parça, eu sou o futuro de todo mundo, entendeu? Só que assim, você acabou de tirar esse futuro, porque você falou que você quer ser imortal. E se der merda... E aí dá merda, né? Então assim, eu gosto de como episódio, ele prepara algumas coisinhas que pra quem já leu, você já fala, nossa, já tá dando a dica. E quem não viu, fica se preparando, fica naquele, mano... Tal como, eu acho que eles fazem muito bem na parte de voltar no passado, né? Porque você já mostra ali aquela visão e você fala, eita, olha o que vai dar. E aí você vai apresentando e você fala, nossa. E aí você vai entendendo como é que vai chegando no que chegou e você ainda vê a situação degringolando, né? Então, pô, acho que é um episódio que ele acerta muito nas decisões que ele toma em roteiro e principalmente, obviamente, na montagem dele, né? Pra seguir de uma forma fluida, pra seguir de uma forma que não soube cansativa e que também... Pô, funciona muito para ambos os espectadores do seriado, sabe? Tanto quem leu o quadrinho quanto quem não leu. E aí, cara, a canção do Orpheus pra mim é... Nossa, top momentos da série, assim. Eu acho que eles acertaram muito, eles conseguiram passar toda a vibe. Eu quase me emocionei, sabe? Então, assim, não é só
a letra, é a melodia, é a voz. Nossa, passou uma sensação muito angelical, muito mágica mesmo. O que deu a entender, deu para conseguir ver a apreciação que existe por parte do Orfeus como filho, né, do Morpheus, que ele tem esse poder. E eu acho legal a gente refletir até mesmo sobre o poder dele, né, porque ele é filho do mestre do sonhar. Porém, ele não consegue ver os sonhos, mas ele prevê o futuro. E o futuro, a prevenção que ele tem, o oráculo, de certo modo, são sonhos, sabe? Tipo assim, são previsões, mas ao tempo envolvem visões, sonhares do que pode acontecer e o que pode não acontecer, sabe? Ele tem uma noção disso tudo. E o fato dele cantar, de ele ter uma coisa tão angelical, assim, é legal porque é uma coisa que torna ele especial, tal qual os próprios Perpétuos, né? Enfim, eu acho muito bonito. E aí, exatamente, pô, a mulher foi lá, cortou o pescoço dele, e aí, porque ele pediu pra ser imortal lá pra morte, ele acaba sofrendo a redenção disso, né? Esse simples fato de que vai, né? De que ele não pode morrer. Tal como quando ele pede pro Morpheus, o Morpheus fala não. Só que o Morpheus tem noção, porque existe toda uma... como eu posso dizer? Uma lenda por parte de um oráculo, que é exatamente de que quando uma pessoa... você vai pedir uma coisa pro oráculo, você tem que pedir alguma coisa, mas tem que dar alguma coisa em troca. E o Morpheus sabe que a partir do momento que ele for pedir alguma coisa pro filho dele, pro Orfeus, o Orfeus vai falar, então, você sabe que eu quero em troca, né? E aí pensa pra um pai ter que matar o seu filho. Aí você fala, pô, mas ele ficou distante do filho dele o tempo todo. Mano, mas entende que uma coisa é você saber que o seu filho tá vivo, uma outra coisa é você saber que o seu filho vai morrer por sua causa. Pô, mano, eu acho que dá pra compreender, assim, a dor do Morpheus como um todo. E talvez eu gostaria de ver ele chorando, mas pode ser que eles deixem isso pra frente, então não vou falar sobre isso agora. Mas é porque no quadrinho, na hora que o Destino deixa claro que ele vai precisar do oráculo, né, que não era uma coisa que ele queria, mano, ele desmorona, assim, sabe? Ele fica muito pra baixo, assim, ele cai e você fica assim, ele tá chorando? Ele tá chorando? Entendeu? E aqui ele não chorou, mas deu pra ver que ele ficou contemplativo, né, que ele ficou muito reflexivo, e aí a própria Delírio, né, estranha isso, fala, mano, o que aconteceu? O que você fez? E ela percebe que ela vai ter que ajudar, então ela se doa, né, ela se dói porque ela tem que tirar uma parte dela ali pra ser uma coisa toda, assim, em prol do irmão, em prol de ajudar ele. Pô, muito legal, eu gosto muito da relação dos dois aqui nesse episódio, eu acho que eles acertam bastante. E olha que nem é o grande foco, mas eu acho que por ter mais carinho, intimidade, acaba funcionando bastante pra mim como um todo. E, cara, eu acredito que é um episódio que ele acerta muito, sabe? Tanto como episódio fechado, pô, vou contar a história da canção do Orfeus, mas também como um todo, assim, para apresentar mais do núcleo, para relembrar de alguns personagens que já haviam aparecido antes, como a Calliope, e ao mesmo tempo é um episódio que eu acho que vai ser bem interessante quando você for rever, já sabendo do final dele, do que virá no próximo episódio, tal qual rever o episódio da Calliope na temporada anterior. Acho que dá uma outra visão, assim, e eu gosto muito de como o Sandman consegue fazer isso, tanto nos quadrinhos, mas aqui na série também, eles conseguem passar essa vibe, essa visão como um todo. E enfim, acho que eles acertaram bastante nesse episódio, eu estou muito contente, é o meu episódio favorito da temporada até agora, e eu estou ansioso para ver como é que vai ser o próximo, porque até o momento eles estão acertando bastante com Vidas Breves. Beleza que o outro, né, o primeiro arco também, eu tava ficando feliz, mas eu sinto que o Vidas Breves já me animou mais desde o episódio 4, eu já gostei mais do episódio 4 do que o episódio 1. E esse eu gostei mais do que o episódio 2. Então, pô, tem tudo pro episódio 6 ser melhor que o 3, e por favor que seja, porque, nossa, eu espero demais que eles consigam trabalhar com... exatamente como eu falei aqui, pô, a conversa da morte com o Orfeus, sabe? A conversa da morte com a Wanda. Eu quero que a conversa da destruição com o Sandman e a Delírio tenha seu tempo com muita precisão e muito carinho. E, enfim, é aguardar para crer. E eu espero que vocês estejam aqui comigo para comentar junto. Então, falem o que vocês acham desse episódio, o que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu comentei aqui, o que vocês acharam. E também eu espero de verdade reencontrar vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!